Pastores, líderes, discípulos, discipuladores precisam ser mestres em reconciliação, liberando perdão e pedindo perdão. Nós seremos julgados com muito mais rigor se não soubermos resolver isso, diz Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Perderemos nossa autoridade moral, nossa autoridade espiritual para discipular, liderar, ensinar as pessoas. Precisamos entender o grande poder espiritual do pedir e liberar perdão. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse discipulado na vida. Estamos hoje compartilhando o estudo do módulo Bases da Restauração, o estudo Liberando Perdão. De forma geral, nada pode mudar o nosso passado. Passou, passou. Nossos erros ou pecados, defeitos já revelados, eles vão deixar marcas em nós e na vida das pessoas com quem nos relacionamos. E às vezes marcas bem profundas, especialmente em nossas famílias ou pessoas mais próximas de nós. Mas existe uma ferramenta, sim, uma ferramenta ou arma espiritual que pode mudar o nosso passado. O perdão. O perdão, quando ele for autêntico, for espiritual, for divino, ele acaba tendo o poder de levar-nos a reinterpretar, a ressignificar o nosso passado e perceber Deus agindo por meio das nossas falhas também, ou falhas de outros em relação a nós. Foi o que aconteceu. Lembram da história de José do Egito? Quando no quarto choro dele, nos 7 choros, quando no quarto choro dele, ele liberou a dor com gritos. É isso mesmo que Gênesis 45, versículos 1 a 4 nos falam. Tirou a máscara e se reconciliou com seus irmãos. Até ali, José lembrava de um passado que somente trazia dor para ele, diz Gênesis 42. Mas havendo resolvido sua dor e perdoado os seus irmãos, ele começou a perceber o seu passado de uma forma diferente, a partir de um outro olhar. Quantas vezes ele declarou que Deus estava no meio de todos os acontecimentos ruins do passado, agindo com propósitos eternos? Leia Gênesis 45. José mudou de ser amarrado pelo passado, pela sua história, pelas suas dores, para ser abençoado e liberado por ele. Os fatos históricos não mudaram, continuaram mesmo, os irmãos o traíram de igual forma. Mas a perspectiva de José e o poder desses fatos do passado mudaram dramaticamente. Quantas vezes ouvimos outras pessoas dizerem, ou nós mesmas, dizemos que pedimos perdão, mas nada mudou. Ou que outra pessoa pediu perdão, mas nada mudou. Sem perceber, nós estamos reconhecendo que temos a aparência de piedade, mas negando o seu poder, segundo Timóteo 3,5 nos diz. O reino de Deus não consiste de palavras de perdão, mas de poder de perdão. 1 Coríntios 4:20. O acréscimo do perdão é meu, da palavra perdão é meu. A razão que o nosso perdão não é eficaz, não é poderoso, não traz transformação, é porque muitas vezes nós pedimos perdão de forma errada. Tiago diz que quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, Tiago 4:3. Vamos olhar essa perspectiva também no perdão. 3 princípios importantes de como pedir perdão, para que esse perdão realmente seja autêntico, seja divino e tenha efeitos transformadores em nossa vida. Um perdão profundo e não um perdão superficial. Um perdão que exige mudanças internas de dentro para fora. E para ter essas mudanças externas, então nos relacionamentos. É um perdão caro, não custa barato.
Mas muitos não estão dispostos a pagar o preço desse perdão e continuam sem experimentar o verdadeiro poder do perdão. Vamos lá. 3 princípios que quero olhar com vocês. Primeiro princípio, arrepender-se. Segundo, pedir perdão. E terceiro, fazer restituição. Vamos lá? Arrepender-se, pedir perdão e fazer restituição. Vamos ver cada um deles com mais detalhes. Arrepender-se. Perceber que o pecado, principalmente, é contra Deus. Nossa tendência é quando somos pegos em algum pecado, um erro, alguma coisa com mal entendido, queremos resolver isso com a pessoa que está envolvida. Não percebemos que se houve um pecado, a nossa ofensa maior é para com Deus. Davi entendeu isso depois de matar Urias e adulterar com a esposa de Urias. Ele diz: contra ti somente eu pequei. Salmo 51:4. O clamor de Davi foi para Deus. Quando o filho pródigo volta para casa, ele diz: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Lucas 15. Então, arrepender-se, reconhecer que o pecado é principalmente contra Deus. Dentro do arrepender-se, o arrependimento verdadeiro e o quebrantamento, ele leva a um pedido de perdão genuíno. E sem arrependimento verdadeiro e sem quebrantamento, não vamos ter um pedido de perdão genuíno que tenha um efeito duradouro. O arrependimento precisa fluir do meu coração para o coração da pessoa, não de minha mente para a mente das pessoas. Sem isso, não vai acontecer mudança. Perceba como as 4 cartas das 7 igrejas, as igrejas de Apocalipse, incluem um chamado ao arrependimento. O arrependimento é a base não apenas para entrar na vida cristã, mas é a base para crescermos na vida cristã. Então, arrepender-se genuinamente. E arrepender-se expressando de coração para o coração da pessoa contra quem pequei ou que pecou contra mim. E com isso é necessário, parte do arrependimento, a contrição. Contrição é sentir a dor que causamos para outra pessoa e pedir que Deus nos revele isso. E às vezes precisamos de tempo para Deus nos revelar a dor que causamos para outra pessoa. Depois de entender que pequei contra Deus, antes de pecar contra a pessoa, não só contra a pessoa, mas contra Deus. Arrependimento genuíno, uma contrição, que Deus me permita pedir a Deus que me revele e me faça sentir também em mim a dor que causei com o meu pecado na vida da outra pessoa. Então vem o segundo princípio, depois do arrependimento, perdão, pedir perdão. E para isso, seja objetivo. Não dizer, perdoe-me por qualquer coisa se te ofendi. Não deixar a pessoa adivinhando sobre o que estou pedindo perdão. Precisamos ser maduros, precisamos ser honestos conosco mesmo. Identificar onde erramos e como pecamos e dizer perdão por isso, isso e isso. E assumir as responsabilidades. Não condicionar assim, se eu por acaso pequei. Verdadeira convicção de pecado, não fica duvidando se você pecou, errou ou não. Confessa, admita, se responsabiliza. Pior ainda é quando dizemos assim, se você ficou ofendido ou se eu lhe ofendi. Nisso nós estamos jogando sobre a outra pessoa a responsabilidade que é nossa. Dizendo, se por acaso você foi sensível demais para se ofender ou ficar ofendida com o que eu fiz, então estou te pedindo perdão. Não. Perdão de quê? De outra pessoa ser sensível por causa do meu erro? Erro é erro. Assumir a responsabilidade pelo mal que eu fiz ou que você fez. Pedir perdão também é falar de mim e não de outra pessoa. Focar em frases usando eu, meu, mim e não você ou seu.
Quando eu passo a falar da outra pessoa, ao invés de falar de mim e na primeira pessoa, facilmente eu fico acusando a outra pessoa, indicando os problemas dela. O meu pecado não pode ser justificado pelo erro de outra pessoa. Não importa o que outra pessoa tenha feito. Importa o que eu fiz com o que ela fez comigo. Não posso justificar o meu pecado a partir do pecado de outra pessoa. Eu posso fazer uma escolha, não pecar. Então, quando peço perdão também, não ficar me explicando, porque eu vou cair na armadilha de me justificar. Sabe, eu estava muito cansada, sabe por que eu sou assim, sabe por que esse é meu estilo de personalidade. Não justifique. Isso comunica claramente uma falta de um arrependimento genuíno. E também pode levar a outra pessoa a parar de procurar resolver os conflitos com você, porque sempre você tem uma justificativa para os seus erros. Afinal de contas, você está realmente arrependido? Está genuinamente pedindo perdão? E feche bem o seu pedido de perdão. Encerra dizendo, me perdoa. Claramente, peça um retorno para a pessoa, que ela te dê esse retorno. E não fique perdido no meio da conversa. Ouça dela, eu te perdoo. Isso é libertador. E então agradeça a graça cara quando você pede perdão, entendendo que isso custou para outra pessoa lhe perdoar. Não pense que a graça é barata e fácil. Agora, é possível que num conflito tenha dois lados. E acima nós temos falado de não justificar, antes falamos de não justificar o nosso erro, não nos explicar. Mas, ao mesmo tempo, muitos conflitos têm erros e pecados dos dois lados. E poucas vezes é entre uma pessoa totalmente certa e uma pessoa totalmente errada. Então, é possível que neste momento você se coloque em ordem com a outra pessoa. Peça perdão para ela. Uma vez resolvido isso, num outro momento, quando já foi resolvido o conflito entre vocês, você possa, cheio do Espírito Santo e com muita humildade, confrontar a outra pessoa da parte dela. Procure resolver primeiro sua parte, pedir perdão. Uma vez resolvido, procure um outro momento onde você possa confrontar outra pessoa. Então, queridos e queridas, arrepender-se. Primeiro princípio. Segundo, pedir perdão de forma objetiva, dando nome, não justificando, sendo objetivo, pedindo para a pessoa realmente verbalizar, eu te perdoo, e ela verbalizar que perdoa você. Agora, o terceiro princípio, arrepender-se, pedir perdão. Terceiro princípio, restituir. Sim, restituir. Não importa o erro que fazemos, tanto quanto o que fazemos depois. Simplificando, nós precisamos dizer que poucas pessoas dão seguimento ao seu pedido de perdão com um compromisso de restituição. E, de fato, isso é necessário, porque isso traz mudança nos relacionamentos. Normalmente, nossa restituição é fazer o oposto do que fizemos de errado. Principalmente quando somos reincidentes em algum erro, ou quando alguém é reincidente em algum erro conosco. Por exemplo, nós humilhamos publicamente uma pessoa. Precisamos publicamente honrá-la. Isso vai afirmando ela e afirmando o meu compromisso com ela de restituir a falta que eu tive com ela, humilhando-a publicamente. Outro exemplo, a pessoa teve qualquer perda, seja financeira, material, restituir a pessoa em sua perda. A pessoa perdeu a confiança em mim, porque expus ela ou qualquer outra circunstância. Eu preciso agora investir muito mais, fazer depósitos profundos de confiança e de afirmação nessa pessoa, para que ela se sinta segura para novamente confiar em mim. Se já caímos nesse erro ou pecado outras vezes, nós precisamos tomar passos muito mais sérios do que tomamos no passado para restituir, então, e ganhar a credibilidade. Restituição. Havendo perdoado,
esqueça o assunto, não volte. Mas lá quando casamos, esqueça, já foi resolvido uma vez. Perdão verdadeiro esquece o mal que foi feito, diz o salmista no Salmo 103, versículo 12. Se lembramos do que aconteceu, não é mais com mágoa ou dor, não é para cobrar, usar isso como uma lembrança, como uma acusação contra outra pessoa. Esquece. Agora, avalie se é necessário, além de arrepender-se, pedir perdão, restituir, você receber uma ajuda maior. Tiago 5,16 diz que devemos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. É possível que precisamos pedir para a pessoa que ferimos, que ela ore por nós. Pode ser que precisamos de uma outra pessoa para quem confessamos e essa pessoa pedir a quem vamos confessar e pedir que essa pessoa ore por nós. Às vezes nós confessamos nossos pecados, erros ou problemas e as pessoas oram por nós, mas nós continuamos com os mesmos problemas, nada fica resolvido, as mesmas dificuldades. Então precisamos voltar a esse contexto de Tiago 5,16. Precisamos, às vezes, entender que não é apenas um pecado, um erro mal entendido, que por trás tem toda uma doença espiritual ou emocional que é mais arraigada, mais profunda. E nesse caso, nós precisamos nos submeter à autoridade de pessoas sobre a nossa vida, autoridade espiritual, e caminhar com elas em discipulado, prestando contas, que elas orem por nós e aquilo que elas nos indicam para podermos ser vitoriosos nessa batalha e experimentarmos a libertação de Deus. Agora, o círculo da confissão deve ser o círculo da transgressão. O círculo da confissão deve ser o círculo da transgressão. Normalmente um conflito deve ser resolvido individualmente. Vimos o texto de Mateus 18, que diz, vai e chama seu irmão. Se não resolver com ele individualmente, então chama mais alguém junto com ele. Não exponha a pessoa indevidamente, resolva, fale para a pessoa, não fale da pessoa para os outros. Como também um confronto ou sobre pecado, um pedido de perdão individualmente primeiro. Mas no caso disso haver acontecido diante de outras pessoas, que você expôs essa pessoa, então o pedido de perdão deve ser feito individualmente e depois em grupo. Um exemplo, quando os filhos ouvem os pais brigarem e ameaçarem de separar ou brigarem com gritos ou coisas assim, o casal, uma vez resolvido entre si, precisa reunir os seus filhos e pedir, com pedidos de perdão e compromissos de restituição entre eles, eles precisam agora também se sentar com os filhos e deixar claro que erraram. Deixar claro que o que os filhos testemunharam já ficou resolvido. E que eles fizeram mal não só para si, mas para os próprios filhos que viram o conflito. Então também podem pedir perdão aos filhos. Arrepender-se, pedir perdão, restituir. Pode parecer trabalhoso demais. E muitas pessoas não querem esse trabalho. Sem dúvida, vai ter situações simples que rapidamente nós resolvemos. Mas ao mesmo tempo, às vezes situações simples podem ser encontros divinos, fantásticos, de experimentarmos Deus trazendo libertação e cura em nossa vida por meio do perdão. Agora pode ser que nós temos pecados ou crises que nos ferem profundamente e trazem crises relacionais grandes. Então, nesse caso, precisamos de uma profundidade grande nesse processo de pedir perdão, para que realmente possamos experimentar transformação. E assim diz Paulo, caminharemos de glória em glória, andando na luz e tendo plena comunhão uns com os outros, diz 1 João. Somente se experimentarmos o perdão, podemos andar na luz e ter comunhão uns com os outros. Percebe o quanto é importante sermos mestres em reconciliação, liberando perdão e pedindo perdão? Acima de tudo com isso, nosso Pai será glorificado. Sim, não existe outra coisa que um verdadeiro filho mais deseja do que glorificar o Pai, revelar o Pai e trazer alegria para o Pai. Amém? Continue crescendo em seus relacionamentos, sendo saudável em seus relacionamentos. Tenho uma lista de pessoas
que ainda não concluí e estou em processo, já avancei bastante. Quero retomar minha lista como aplicação desse estudo e fazer esse processo, arrepender-me, pedir perdão e restituir. Vamos caminhar juntos até Jesus voltar, crescendo muito para a glória dele. Um grande abraço.